motivação. E hoje uma motivação pra lá de especial, porque vamos ter música. E quem não ouve música, né? Tá sentindo motivado? Coloca aquela musiquinha, às vezes mais ambiente, um rockzinho. E hoje o nosso convidado aqui do Motivação, um músico, Haroldo. Haroldo com A. Bem-vindo, Haroldo. E como é que a música entrou na tua vida? Então, em primeiro lugar, boa tarde, né? Obrigado pelo espaço. Eu sempre gostei muito de música, né? Desde criança, sempre quis tocar. Só que como a gente morava... Eu sou de Lages, né? Eu moro em Blumenau há 35 anos já, mas eu nasci em Lages. Então a gente morava no interior de Lages, né? Então a gente não tinha acesso, né? Não tinha nem instrumentos naquela época, né? Eu via radinho de pilha e coisa, né? Então eu só fui começar a tocar mesmo, aprender o instrumento quando eu vim para Blumenau, né? Que foi nos anos 90 daí. Aí eu vim para cá trabalhar e tal. Primeiro mês ali, eu já comprei o primeiro violão, né? Sonho era um violão. Era um violão, exatamente. E como o violão fez parte da música em si, sempre fez parte, mas assim, antigamente todo mundo que cantava, tocava o violão. Exatamente. Chegou a fazer cursos e tudo mais? Aí no começo eu não fiz, eu tentei aprender sozinho. Na época também era difícil porque a gente não tinha internet, né? Então não tinha muito acesso, assim. Era aquelas revistinhas que a gente comprava na banca com as cifras, né? E aí eu via e tentava tirar, assim. Aí um tempo depois eu meio que desisti, assim, de tocar. Porque não estava aprendendo direito, do jeito que eu queria e tal. Achou que era mais difícil do que... Exatamente. Aí eu dei uma parada e tal. Mas aí depois um amigo meu falou assim, não, tem um camarada que é professor de violão e tal, e eu vou te indicar ele para você fazer umas aulas com ele. E aí eu fiz, que foi o Cláudio Romero, né? Inclusive é um músico que toca comigo hoje, né? Por aí, ele faz contrabaixo, inclusive continua sendo professor de violão, né? Aí depois que eu peguei aula com ele, eu nunca mais parei daí. Então já toco há, sei lá, quase 30 anos aí que eu toco. Nossa, é tempo, né? É tempo. E faz parte de alguma banda também? Já fez? Como é que é a tua vida? Assim, é mais noturno, barzinho? Eu tive, durante 10 anos, eu toquei na banda Revolver, né? Foi a primeira banda que eu formei. Né? Na verdade, eu formei uma banda antes, que era Diableiros, que daí deu origem à banda Revolver. Aí com essa banda a gente gravou 4 álbuns, né? 4 discos de músicas autorais. A gente tocou até 2015, foi nosso último álbum. E aí depois eu comecei a tocar sozinho, né? Fiquei tocando sozinho pelos barzinhos e tal. E logo em seguida eu comecei a tocar com o Orli também, que é hoje o camarada que faz dupla comigo. No caso, a gente tem uma dupla que chama-se Haroldo e Orli, né? Então, Orli? Haroldo e Orli. Então a gente se apresenta junto nos bares, à noite, eventos, festas, festivais. Tocamos por tudo. E o que vocês tocam, assim, no mais pedido? Bom, a gente toca o nosso estilo, que é mais folk, música brasileira. A gente toca Bob Dylan, né, Neil Young, Johnny Cash, Raul Seixas, Zé Ramalho, essa linha aí, né? Bob Dylan não era aquele que tocava o violão e a gaita junto. E a gaita, né? Exatamente. Inclusive saiu um filme dele agora, muito legal. Ele revolucionou, assim, Sim, na música, né? Nos anos 60, ele foi um que revolucionou, assim, a música folk. E as nossas músicas, né? Paralelo a isso, a gente toca muito à noite, né? Nos bares noturnos, mas a gente tem um trabalho de músicas autoral também, né? Então a gente sempre procura também tocar, né? Mesmo quando a gente toca nos bares aí, que a proposta ali na verdade é mais cover mesmo, né? Mas a gente sempre procura inserir algumas composições nossas, né? Até porque o público pede, né? Como a gente já é bem conhecido aqui na região, então a galera já pede nossas músicas e tal. Já conhece? Já conhece, tem ouvido, né? Exatamente. Porque a gente já gravou, né? Eu tenho esses 4 álbuns com a banda e tenho... A maioria das composições são minhas e eu tenho 3 álbuns solos também de composições minhas, né? E o Orli também tem 7 álbuns. Bacana. Então já são 14 no total. É uma discografia grande já, né? Já tem uma bagagem bem grande. Exatamente. E como vem a música, assim? Falou que tem autoral, né? Como vem a letra, assim? É mais da vivência ou de coisas, situações que vocês passam? Ou vivência com outras pessoas? Como é que funciona? De todas as formas. De todas essas formas que você falou, a música chega, né? Pra quem compõe, assim, né? Eu gosto bastante de ler também, né? Então, às vezes, você tira uma ideia de algo que você lê, né? Das coisas do cotidiano, né? Da sociedade que a gente vive. Então, eu acho que tem várias formas, assim, de fazer música. A inspiração surge, assim... É uma coisa que não tem muita explicação, na verdade, né? Parece que a música tá ali, você só tem que pegar e... Quando ela vem, né? Você tem que fazer. E acontece mais em qual momento da tua vida, assim, a letra? Olha, quando eu tô caminhando. Eu gosto muito de caminhar, né? Então, se eu tô caminhando, parece que daí você
sabe? Você não fica pensando em muita coisa, fica mais leve, assim, aí a coisa surge. Então, a maioria das minhas músicas, eu fiz, pelo menos o começo ali, né? Ou a ideia que eu tive, foi quando eu tava caminhando. Ou em movimento, às vezes, viajando também, né? De carro, de ônibus. Pra mim, geralmente é assim que elas aparecem. Que bacana. Algumas vezes à noite, quando o cara deita na cama, muitas vezes eu tenho que Levantar, né? Porque vem a ideia, eu lá e começo a escrever. Aí nem que seja uma frase só, né? Depois a gente começa a trabalhar, né? Vai trabalhando a música. Tem música que você faz assim, sei lá, eu já fiz música em 10 minutos. Né? Faz ali na hora, vem tudo, assim, a letra, a melodia, tudo. Tem outros que você demora, às vezes anos até. Olha! Né? Exatamente. Porque daí, não fica do jeito que a gente gosta, aí tem que ficar trabalhando, mudando as frases e coisas. Então, pra mim, o meu processo é mais ou menos assim. Mas a ideia não bate com aquilo que tu quer colocar nas notas? Né? E às vezes não, o que tu tá querendo colocar ali, a ideia até é boa, mas as palavras não estão se encaixando, né? Então tem tudo um processo, assim. Que bacana. E pode dar uma palhinha de uma... Claro. O que você quer que eu toque? Você quer que eu toque uma música minha ou desses pode compositores ser que eu... Tá. Eu vou tocar, então, essa é a última música que eu gravei. Eu gravei um single agora, no final do ano passado, que chama-se Viver em Paz. Que tiver de ser, pois que seja então, se for por merecer, se for de coração, eu não vou me apressar e nem me iludir, só vou deixar rolar e sair por aí. Só vou deixar rolar e sair por aí. Que é bom viver em paz, sem perturbar ninguém e deixar para trás tudo que não faz bem. E aí vai, né? Essa é só a primeira parte. Esse é um single? Esse é um single que eu lancei recentemente, né? Agora no final do ano passado, gravei aqui em Blumenau, no Digi Studio. Uhum. Então, lancei esse single aí. Na verdade, eu tenho, acho que... 5 singles eu tenho gravados, na verdade. Mas os outros singles todos fazem parte de álbuns, né? Esse foi um que eu lancei, assim, só o single mesmo, né? Que ainda não faz parte de nenhum álbum. E chega a né? fazer pra empresas também, alguma coisa de single? Oi, desculpa, não entendi. Pra empresas tu também faz? Não faço. O Orly, até que é meu brother lá que toca comigo, ele já fez e tal, às vezes ele faz, mas eu não sei fazer música assim, por exemplo, o cara pede, faz, já me pediram, de vez em quando pede, né, mas eu não consigo fazer não, sou meio travado nisso. Sério? Pra mim tem que ser meio espontâneo. Pra assim, ver como mim. cada um tem um dom, né? Exatamente, tem gente que eles fazem na hora, assim, por encomenda e coisa. Deslancha. Eu não tenho essa facilidade, não. Que bacana. E tu tens algum projeto? A gente estava comentando antes, né? Eu até falei assim, queres Sim. alguma coisa colocar no programa? Sim. Fala um pouquinho desse projeto. Eu lancei também um álbum em 2023, que foi o Brasil Profundo. É um álbum com 11, não sei se são 11 ou 10 músicas, acho que são 11. E aí nesse álbum tem uma música também que eu fiz um videoclipe, né? Que é Portal do Sonhar. E aí eu gravei o videoclipe o ano passado, a gente gravou e lançamos esse ano. Então foi um videoclipe que a gente fez através do audiovisual da Lei Paulo Gustavo, né? Lei de Incentivo à Cultura. Sim. Que foi viabilizada aqui pela Secretaria Municipal de Cultura, né? Da Prefeitura de Blumenau. Que bacana. Então daí a gente fez esse... Bom esse incentivo, né? Sim, é ótimo, né? Porque um videoclipe é caro, né? Pra gente... Um vídeo e um álbum também, músicas, é tudo caro pra gente poder viabilizar, né? Então esses incentivos são importantes, né? Pra gente poder... materializar o trabalho, vamos dizer assim. E né? quando que ele lança? Eu já lancei, na verdade. Já lançou? Esse eu já lancei. Eu lancei agora em março. Dia 16 de março a gente fez o lançamento aqui no Oz, que é uma casa que tem aqui na rua... Na Avenida Beira Rio, né? A gente fez o lançamento ali Então, esse videoclipe ele já está disponível, né? Tá no YouTube e tal. Para quem quiser conferir lá. Chama-se Portal do Sonhar. Portal do Sonhar. E por que esse Isso. nome? É engraçado porque essa música é uma composição, é uma parceria minha com o poeta Douglas Unino e com meu irmão, Marcos.
E eu tava lá fazendo a música com o Douglas e tal, e a gente mudando aqui, mudando uma frase, mudando outra, e aí faltava o título, né? Não chegava, faltava uma frase, na verdade, para resolver a música. Tem o e texto, tal. contexto, mas não tem título. E faltava aquela frase pra gente fechar a música e tal. E aí o meu irmão tava lá, o Marcos, e daí ele pegou e completou a frase. Ele viu que a gente tava se batendo, ele falou, Portal do Sonhar. E daí fechou certinho com a letra da música, né? Uhum. E acabou sendo o título da canção. Então, esse título, na verdade, é por causa da letra, né? Que é Portal do Sonhar, é uma coisa assim de... Sabe, Como é que meia é a letra? mística. Eu vou tocar um pedacinho aqui. Eu não sei explicar muito direito as minhas composições, mas eu vou tocar um pedacinho aqui para o pessoal entender melhor. Este destino correndo veloz no corpo e na mente, miragem do sol, portal do sonhar, eterno presente, tão perto, distante, desejo premente, tudo que tenho, meu próprio tempo, tudo que tenho, meu próprio tempo. E o coração que sempre almeja, alma repleta, tudo que seja, brilho na noite, beleza sem fim, sinal da sorte, digo que sim, celebro a vida, por você, por mim, celebro a vida, por você, por mim. Então é isso. Portal do Sonhar é uma celebração assim da vida, né, dos nossos sonhos e tal. E é uma coisa meio que... Do ser humano, né? Do ser humano, da existência, né? Uma coisa meio mística assim também, sabe? Tá todo mundo em busca de alguma coisa. É, exatamente. Isso aí. É o sonhar e tentar realizar, né? Isso, por isso Portal do Sonhar. Que bacana. Olha só, tempo de criatividade, né? Pra colocar isso tudo. Até, às vezes, né? Eu ouvindo a música aqui pronta, né? A gente não sabe, não tem conhecimento de tudo que rola por trás dos bastidores. É um processo todo, né? De trabalho, como eu né? disse, às vezes uma música sai em 10 minutos, tu monta a letra. Exatamente. Mas tem música que demora um ano, nunca saem do papel. Essa aí foi um que demorou um pouco pra gente fazer, pra gente resolver. Isso que a gente fez em 3, né? Geralmente eu faço sozinho. Mas essa deu um pouco de trabalho. E quando é em 3, dizem que quando duas cabeças juntas pensam melhor, né? Sim. Mas às vezes uma só não... não acaba atrapalhando mais de cabeça quando não tá desenrolando? Eu acho que sim. É porque às vezes tu tem uma ideia, né? Tu quer uma coisa e outra pessoa quer outra, às vezes complica um pouco. Por outro lado, eu gosto de compor também com outras pessoas, ou pelo menos ouvir a opinião das outras pessoas, porque aí tu tem uma outra coisa, né? Outra visão. Uma ideia, né? Às vezes uma frase tua, uma coisa que você quer dizer, às vezes ela pode dizer muitas coisas, né? E às vezes muitas coisas que nem você se toca do que tá dizendo, né? Então eu gosto sempre de... A interpretação depois, né? O Douglas, que é esse compositor, que é um poeta aqui de Blumenau, com ele tem várias músicas junto, várias parcerias, né? Então, só que também para você compor com outra pessoa, você tem que ter uma afinidade muito grande com ele, senão é difícil, né? E com o Douglas eu tenho isso, sabe? Por isso que eu faço bastante músicas com ele. E já musiquei muitos poemas dele também. Olha, é estrada, né, Haroldo? É estrada, Meu a gente vai ficando velho, né? Não passa assim, às vezes, na tua cabeça, assim, o tempo, nossa, Passa. Já fiz isso, já fiz aquilo, passou uma semana, passou um mês, passou um ano. Agora, na verdade, passa os anos, né? Porque agora eu vejo, por exemplo, quando eu comecei nem vou dizer a tocar violão, mas a tocar profissionalmente, que foi em 2001, por aí, 2002,
já se vão, né, 20 e poucos anos, né? Então, o tempo passa. E engraçado, porque durante esse tempo todo, eu nunca fiquei, eu acho que uma semana sem tocar, um final de semana, com exceção da pandemia, né? Sim, que daí foi uma. Ali a gente fazia live mesmo assim, eu fazia live toda Aham. semana, eu fazia live, né? Mas de me apresentar esses anos todos, toda semana eu toco, Olha sabe? só. Por isso que o tempo passa que tu não vê, né? Bem requisitado, né? Às vezes eu vejo foto, vídeo minha de coisa e digo, meu, olha só isso aí. Já fiz isso, já É, estive ali. E muita coisa que você nem lembra, às vezes as pessoas te mandam, né? Aham. Digo, olha só, vocês tocando lá e tal. Festas particulares também toca? Tocamos bastante. Tocamos bastante em eventos particulares. Inclusive a gente vai tocar lá em Rio do Oeste essa semana, do dia 1º. Olha só. É um Vão evento- longe, né? Vamos. Qual o lugar mais longe que tu já foi? Pra tocar, acho que foi lá em Dianésia Cerqueira, na divisa da Argentina. Eu fui pra tocar mesmo, Bem lá né? no oeste, oeste, extremo oeste, né? extremo oeste, São Miguel do Oeste. Depois a gente foi pra Dionísio, né? Toquei no Psicodália, quando foi no Paraná, lá numa cidade chamada Lapa. Acho que foi o primeiro Psicodália que teve. 2004 toquei lá também. Mas eu toco, não toco em lugares muito longe, mas eu toco em Santa Catarina, eu toquei em todas as regiões já. Toco bastante lá pro sul também, né? Pra Lauro Miller, né, na Serra do Rio do Rastro ali. Sim. Estivemos Orleans. agora lá, Orleans. Orleans eu conheço, na verdade, Orleans eu nunca toquei, mas eu toco bastante em Lauro Miller. É do ladinho, né? Do ladinho, aquela região ali toda. Aham, né? São encostado na Lugero, outra sim. quase. Tocamos também agora, semana passada, lá em Palmeira, que é lá perto de Lages, né? Que bacana. Estrada, né? É estrada. Então, onde nos convida, a gente vai. E como concilia com a família, assim? Olha, esse é meio complicado, né? Porque hoje eu moro com a minha mãe e a minha mãe tá doente, né? Então a gente tem que revezar ali. Então eu revezo lá com meus irmãos e com as minhas irmãs, né? Aham. Então durante a semana, como eu só trabalho só com música, durante a semana eu tô mais em casa, né? Então eu fico mais em casa. Aí os finais de semana aí que eu... Que é onde eles podem... que daí a gente cuidar reveza também. lá e tal, e eu posso sair. Que legal. Bastante coisa, né, Haroldo? Bastante E coisa. quer deixar mais algum recado pro pessoal pra te conhecer? Como é que funciona? Bom, para quem quiser acompanhar, né, o nosso trabalho, conhecer o trabalho, é só tem o YouTube, né, meu canal no YouTube, que é Aham. Haroldo Oficial. Tem as redes sociais também, Instagram, também é Sim. Haroldo_Oficial, Facebook e Spotify, né, Deezer, nas plataformas todas tem os discos lá, os meus discos solos e os discos da banda Revolver. Então, para quem quiser acompanhar, tem no YouTube e nessas plataformas aí, Spotify e as demais aí que tem de streaming, né? Aham. Que bacana, Haroldo. E olha só, uma motivação bem bacana que tu veio lá, né, de Lages, É verdade. querendo saber sobre música, não existiam as redes sociais, foi em busca, trabalhou, conquistou seu primeiro violão Exatamente. e tá aí hoje tocando e alegrando Alegrando a galera as e- ocasiões das pessoas. E sendo feliz, né? Porque a melhor Sim, coisa que tem é a feliz. gente tocar e fazer o que gosta, né? Verdade. Fazer aquilo que ama, vibra, né? Exatamente. Que bacana, Haroldo. Obrigado pela tua participação aqui no Motivação, tá? Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, de coração. E que teu caminho seja sempre muito abençoado. Obrigado, sucesso pra vocês também. Obrigada. E pra você que aí gosta de música e tem um sonho, tá aí uma motivação, ó. Querer, vá em busca que você consegue. Isso aí. Um beijo e até a próxima motivação.